Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nessa noite de terça-feira, dia 28 de 2020, né? Dia 28 de abril de 2020. Quero já passar aqui a leitura da palavra de Deus nessa noite e já em seguida passar aqui os nossos motivos de oração e por mais uma terça-feira, de modo mais objetivo aqui, não que não tenhamos orado os outros dias, não é? Mas de modo objetivo, para que os irmãos também possam em suas casas saberem dos motivos pelos quais precisamos orar e clamar ao nosso Deus. Então, o meu texto hoje é Salmos 112. Eu vou ler, diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. O que acontece com esse homem que é bem-aventurado porque ele teme ao Senhor e porque ele se compraz nos mandamentos do Senhor? Versículo 2: A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, daquele que teme a Deus e se compraz nos seus mandamentos, a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Versículo 6. Não será jamais abalado. Quem? O que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ele será tido em memória eterna. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Essa é a grande diferença na vida dos filhos de Deus. Versículo 8. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Continua dizendo o versículo 9: distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder será exaltado em glória. Versículo 10. O perverso vê isso e se enraivece. O perverso vê o modo de vida do Filho de Deus. O perverso vê esse bem-aventurado que teme ao Senhor, se compraz nos seus caminhos, vê como a vida dele é diante de Deus e aquilo que ele faz, ele vê isso e se enraivece. Como os fariseus e os perseguidores de Jesus faziam com ele, rangiam os dentes de tanta raiva de Jesus. Mas o texto diz, o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Essa frase final é interessante. O desejo dos perversos perecerá. E o dos justos? E dos que temem ao Senhor? É por certo estes hão de prosperar, porque o desejo do justo não é simplesmente o desejo pessoal, mas ele coloca aquilo que é desejo, que é vontade do Senhor. Por mais uma noite, possamos orar juntos, confiados neste Deus, no qual nós podemos sentir prazer nos mandamentos dele. Possamos nessa noite orar confiantes de que, por sermos quem somos, filhos de Deus e justos, não precisamos nos atemorizar, não ter medo de más notícias. E quantas más notícias? Porque o nosso coração é firme, irmãos. Nós somos confiantes no Senhor, nós confiamos no Senhor. Uma palavra de oração e em seguida vou passar aos motivos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja o Senhor de toda a terra. Ó guarda de Israel, ó tu que és o guarda perfeito, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Senhor que não dorme, não dormita. Louvado seja o Senhor cujos olhos estão sempre abertos, os ouvidos sempre atentos. Bendito seja o Senhor que não nos permite que os nossos pés vacilem. Oh Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor.
Exaltado seja o Senhor que cuida de nós, que nos ampara. Louvado seja o Senhor que nos faz bem-aventurados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Pai, louvado seja o Senhor por mais um dia, por mais uma noite, por mais um momento de oração, igreja de joelhos dobrados e mãos levantadas, o povo do Senhor na sala do trono, clamando, suplicando, orando, crendo, confiando que o Senhor pode, que o Senhor tem todo o poder. Pai eterno, Pai amoroso, olhe nesta hora agora, como se toda a tua igreja, Igreja Presbiteriana de Vila Geni, estivesse dobrada, com os joelhos dobrados e com as mãos levantadas, todos numa só voz, orando, clamando, suplicando, pedindo, rogando e ao mesmo tempo agradecendo e engrandecendo o teu nome que é santo, o teu nome que é verdadeiro, o teu nome que é justo, o teu nome que é fiel. Nós te amamos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai, e consagramos este momento, este tempo ao Senhor e de modo já antecipado te agradecemos pelas orações feitas, Senhor, e pelas orações respondidas. Bendito, bendito, exaltado seja o teu nome, nome que está acima de todo nome. Antecipadamente te agradecemos porque o Senhor tem cuidado dos seus. O amparo de Israel, bendito seja o Senhor. Ó Deus, visita agora do menorzinho até o de maior idade da nossa igreja. Desde o mais novo, ó Pai, entre nós, até o de mais idade. Abençoa, sustenta, ajuda, socorre, ampara, edifica, Senhor. Ó Deus, coloca firmeza nos corações. Cria em nós um coração piedoso, em nome de Jesus. Coração temente, coração amoroso. Ó Pai, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus oramos e no nome dele agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Vou falar aqui rapidinho o nome dos irmãos, tem se tornado um hábito meu. Eu quero que os irmãos, falando o nome, se lembrem, nos lembremos, não é, uns dos outros. Ana Clara, filhinha da Michele, a Ana Júlia, a Ana, a nossa Aninha ali que mora na esquina da igreja, o Anderson e a Rita, aqui pela sequência Ana Clara, juntamente com o papai Paulinho, a Fabi, a irmã Manuela, o Benjamin, juntamente com o papai Lucas e a mamãe Laura, a irmãzinha Esther e a mais novinha de todas, a Ana, a nossa irmã Berenice, o nosso presbítero Luiz, a nossa irmã Cássia, juntamente com a dona Roxa e com o presbítero Salu, a Cláudia, eu, a minha sogra. Louvado seja Deus pela Cris, o Oswaldo, o Caleb e também o Isaac, a Daniela, seu filho o Felipe, sua filha a Júlia, seu marido o Renato, a nossa irmã Denise, não faz parte da nossa igreja o seu esposo, mas temos orado por ele, o Cláudio, louvado seja Deus, a vida da Edneuza, do Gabriel, que talvez nesses dias tem crescido não pouco, mas muito na presença do Senhor e louvamos a Deus por isso. Peço também e lembro da irmã Eleni, que Deus a abençoe, juntamente com o esposo Joel, a Eliane, juntamente com a Julinha. Oremos pela Julinha. A Eliane falou que ela está com uma tosse já faz alguns dias e não vai embora. Se eu não lembrar, vou deixar anotado aqui, mas se eu não lembrar, você lembre de orar. Ore pelo Ronaldo, que é o esposo da Eliane, o Félix, o filho. A Suelen e a Guilhermina, hoje conversando com a Suelen por áudio, né? E eu vi lá no fundo a Guilhermina falou: ô pastor, um abraço, um beijo. Louvado seja Deus então pela Suelen, pela Guilhermina. Que Deus abençoe o Roberto, a Isa e também a Melissa. Deus derrame graça sobre o nosso irmão Paulinho, a Sandrinha e também a sua filha Luana. Deus continue agraciando a nossa irmã Marcela, juntamente com seu esposo o Daniel. Louvado seja Deus pelo PH, né, o Paulo Henrique, a filhota Marjorie, o nosso irmão Maurício. Maurício, Deus abençoe sua vida. Também a nossa irmã Marcinha. Mas lembrando aí, queridos, dos nomes, a Michele já falei. Sim, a Yanara, o Sandro, o Miguel e também a Rafaela. Lembrando também do diácono Rafael, da nossa irmã Meire, do Miguel e também da Raquel, crescendo, né,
longe dos nossos olhos, como também a Ana do Lucas tem crescido, e quando a gente ver essas crianças vamos ficar assustadas, né, com o tamanho delas. O nosso irmão Oswaldo Batista, continuemos orando, ele se mudou, está morando ali agora na Amadeu Amaral, na rua que é do terreno ali da igreja. Falei do presbítero Paulo, o Paulo Roberto, sim, a Rito Anderson, sim, o Roberto, sim, todos aqui então, né, quando citei os nomes fazendo referência à família. Queridos, lembremos de orar uns pelos outros, viu? Como disse no início, ore por você e ore por mim. E eu oro por mim e oro por vocês. E lembre-se dos irmãos, de orar pelos irmãos. Está valendo ainda aquele breve vídeo que eu fiz de podermos ligar uns para os outros. Se porventura você estiver com alguma dificuldade de entrar em contato com alguém, só me perguntar, eu mando de novo aquela lista de nomes e telefone dos irmãos. Bom, eu vou interromper aqui, vou orar de uma referência geral aqui pelos irmãos da igreja, todos os que eu citei aqui, e depois passo para os pedidos. Ó Deus, a nossa igreja é uma bênção. Os irmãos e as irmãs, as crianças, as famílias são uma bênção, porque o Senhor os tem abençoado, porque são pessoas salvas, porque são pessoas convertidas, transformadas pelo Teu Espírito. As Escrituras nos chamam de santos, nos chamam de filhos de Deus. Sim, nós que somos convidados, chamados a imitar ao Senhor. Bendito seja o Teu nome, porque recebemos este nome, imitadores de Deus. Senhor, cada nome citado aqui, individualmente, como família, visita cada um, Senhor, onde cada um se encontrar neste exato momento. Cada nome citado aqui esteja agora diante do Senhor, e o Senhor dos céus deu uma ordem de tal forma que a bênção alcance o teu filho e a tua filha, desde o menor até o maiorzinho. Deu uma ordem, ó Pai, de tal forma, de tal maneira que a resposta de uma oração chegue por misericórdia, Senhor. Abraça, Pai, a nossa igreja. Sustenta as nossas famílias. Sustenta os nossos irmãos. Abençoa e sustenta, ó Deus, as empresas cujos nossos irmãos trabalham. Sustenta o emprego de cada um deles. O autônomo, ó Deus, o registrado, abençoa e sustenta o aposentado, o que recebe alguma pensão, algum auxílio, abençoa, Senhor. Sim, e ainda mais abençoa, não só material e espiritualmente, mas acima de tudo, espiritualmente, os irmãos e irmãs, os casais, o marido e a mulher, os filhos, a família presbiteriana de Vila Geni, um a um, em cada rua, em cada endereço, ó Pai, das casas. Envia uma bênção neste exato momento, nesta hora. Leva consolo, leva conforto, leva firmeza, leva confiança, leva esperança, Senhor. Sim, em nome de Jesus. Desbarata as preocupações indevidas ou superficiais e toma posse, ó Pai, toma para si aquelas preocupações lícitas que muitos não sabem o que fazer, porém o Senhor sabe. Tenha misericórdia. Eu oro ao Senhor, agradecido, Senhor, pelas ovelhas da Igreja Presbiteriana de Vila Geni, por esta parte do rebanho do seu pastoreio que se encontra, ó Pai, nesta igreja. Eu oro em favor de cada um e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, aqui, hoje eu vou falar de trás para frente. Ao mesmo tempo é um pedido, né, e motivo de gratidão. A nossa irmã Michele havia falado a semana passada a respeito da irmã que estava empregada e perdeu o emprego, e aí estava uma possível mudança da família dela para cá. Nesse primeiro momento está abortada esta ideia, e a boa notícia é que a irmã dela, né, não ficou nem um mês sem emprego. Graças a Deus, Deus abriu uma outra porta e ela já está trabalhando novamente.
E falamos, claro, que isso é resposta de oração, não é, irmãos? Então, louvado seja Deus, aos méritos dela, pelo profissionalismo, mas aos méritos do nosso Senhor. Então, louvado seja Deus pela irmã da Michelle pelo emprego, e ela também pede oração pelo seu Fleury, que é o pai, que a gente aprendeu a amá-lo, não é? E ele está com um problema de visão, se eu não me engano, catarata, e vai precisar fazer uma intervenção. Vamos ver se Deus, mesmo em meio a essa pandemia, Deus tem o poder, né, de permitir que essa cirurgia seja feita lá, ou de alguma forma a Michelle consiga aqui, de alguma maneira, pelas vias legais aqui da assistência social ou da saúde municipal ou estadual, conseguir esta cirurgia para o seu Fleury. Oremos. A nossa irmã Denise pede oração pelo seu irmão Valmir. Ele está com um problema de inchaço nas pernas e com bastante dor. Ele já ficou internado, voltou para casa e agora internado recentemente com o mesmo problema e ainda não houve um diagnóstico. Então, vamos clamar a Deus pela vida do irmão da nossa irmã Denise, o Valmir. Oremos pela nossa irmã Yanara, conversando com ela sempre que possível. Ela falou, pastor, né, as coisas estão corridas mais do que se não tivesse em quarentena, porque parece que as crianças têm tido aulas, né, live com a escola, as duas crianças em horários diferentes, e ela também atarefada em casa, e falou assim, que Deus me dê saúde e paciência. Então nós vamos orar, né, pela vida da Yanara, não só por ela, pelo Sandro também, e também pela Rafaela e pelo Miguel. A nossa irmã Eleni pede oração e continua pedindo oração pela sua sobrinha Flávia. A Flávia está grávida, o parto dela vai ocorrer no mês de maio, e esse parto há uma expectativa porque esta criança o bebê tem uma má formação e provavelmente ocorrendo o parto, nascendo, esse bebê precisará ficar no hospital e vai precisar da ajuda do vô, da avó, do pai, da mãe, e há uma apreensão natural no coração desta família. Então, oremos pela gravidez e pelo parto que vai acontecer no mês de maio, mas acima de tudo oremos para que Deus intervenha em favor desta criança, em nome de Jesus. Também a nossa irmã Sandrinha agradece. Ela teve um probleminha de saúde, uma infecção, era infecção urinária, porém tratou, ela disse que passou muito mal, mas graças a Deus está bem e nós louvamos a Deus por isso. Ela e o Paulinho estão em Flora Rica, em quarentena lá em Flora Rica, e estão bem lá, graças a Deus. Ela falou que a Luana que deu um probleminha por aquela cirurgia do dente, mas graças a Deus está melhor. Então, motivo de gratidão aqui pela nossa irmã Sandrinha. Semana passada também pedimos oração pelo seu Sinésio, ele é tio da nossa irmã Marcela. Estava com problema de estômago, mas nesta semana esteve no médico, fez os exames que deveria ser feito, não constatou nada assim perigoso, digamos, e a prima da Marcela falou que ele já tem se alimentado melhor, mas continuemos orando e colocando a vida dele para que Deus restabeleça a saúde dele por completo, em nome do Senhor Jesus. Na semana passada nós também pedimos oração pela outra sobrinha da Eleni, que é a Carla, né? Ela trabalhava numa loja de calçados de uma fábrica. E a informação é que a fábrica fechou lá em Birigui. 3 lojas fecharam. Então ela e muitos outros, né, perderam o emprego, mas o nosso Deus tem todo o poder de socorrer esta querida, né, sobrinha da nossa irmã Eleni, chamada Carla. E também oremos e devemos orar, não, irmãos, por aqueles que perderam o emprego, por aqueles que estão na expectativa de perder, misericórdia, e por aqueles que estão na dúvida, não sabe se o emprego continuará ou não. Oração, falei semana passada, e aqui a coisa é bastante séria, irmãos. Eu falei da vizinhança, de um vizinho ali da nossa irmã Berenice, quase em frente à casa dela, aquela rua que é tão quieta, né? Tem um grupo lá de moradores de uma casa que está infernizando as noites dos vizinhos. E a Berê falou que essa semana eles iam entrar com tipo um processo mesmo, porque estava insuportável, inclusive, se eu não me engano, de domingo para segunda. Ela disse que foi muito difícil
e teve que tomar até remédio para tentar dormir. Então, que Deus acabe com essa algazarra, né? Com essa algazarra, essa bagunça desenfreada destes vizinhos. Que Deus coloque a mão ali e tenha misericórdia. Lembrando das nossas crianças, eu já citei o nome, quando digo nossas crianças, as crianças da igreja, tão preciosas, as famílias, já orei aqui então pela igreja, pelas famílias, e você pode agregar outros motivos em favor das famílias e também em favor da nossa igreja. A nossa irmã Marcinha, graças a Deus, ela estava aguardando há um bom tempo a chamada para uma cirurgia de um tipo, não é exatamente isso, mas como se fosse um caroço, né, no rosto, e foi marcado, se eu não me engano, para o dia 5 de maio. Ligaram para ela hoje e essa cirurgia está para acontecer. Então, que Deus abençoe, que a questão da pandemia não impeça essa cirurgia que já estão tanto tempo aguardando, que de fato dê certo e Deus tranquilize o coração da nossa irmã. Ela continua pedindo pelos filhos, dois especificamente, a Gislaine e também o Gabriel. Ela louva a Deus porque a Gislaine foi assim afastada do trabalho por conta da pandemia, mas eles chamaram de volta. Eu estava com medo de perder o emprego, mas graças a Deus ela retornou à normalidade e isso é uma bênção. O filho dela, o Gabriel, está de férias, ele é polícia militar, está em casa e ela pede oração por ele, continua pedindo oração pela amiga chamada Maria Guiar. E também tem o seu irmão, o Amarildo, que ela sempre pede oração, tem a sua enfermidade, as suas limitações. Então, clamemos a Deus. A Ana, louvado seja Deus, que sempre manda a voz dela, sempre manda algum áudio, né, no grupo, e para que Deus continue abençoando e sustentando a saúde da Ana e guardando a filha e também o genro e os netos. E ela tem muita preocupação, ela ora para que eles, acima de tudo, também temam a Deus como ela tem temido e tem aprendido a temer. Louvado seja Deus mais uma vez pela Edneus e o Gabriel firme lá no violão. Que Deus abençoe e os guarde em nome de Jesus. A nossa irmã Suelen, ela disse que, pastor, nós estamos, né, passando pelo luto e se não estamos chorosos, aquela dor, tudo, isso não é mérito ou nem demérito, digamos assim, mas o que ela quiser é que está indo bem e ela reconhece que é pelas orações. Então, irmãos, continuemos orando por esse irmão e essa irmã, a Suelen e o Leonardo, que estão enlutados ainda pela perda da mãe. O pai do nosso irmão Roberto, o seu Roberto, continua na UTI, agora semi-intensiva, e como o Roberto informou aos irmãos, ele tem tido uma pequena melhora e existe, quem sabe, uma possibilidade de, quem sabe, daqui a uma semana, alta realmente, né? Teve um problema pulmonar, o Roberto falou, uma certa infecção, mas isso já foi controlado. Agora a expectativa é de que ele receba alta o quanto antes, então, voltando para casa. O motivo de gratidão é porque o Roberto estava atrás de alguém para arrendar uma propriedade que o pai dele tem, e essa semana parece que foi fechado o negócio. E o valor é justamente para auxiliar o pai nessa saída do hospital, porque vai precisar de cuidados mesmo. Então, motivo, né, continuar orando pelo seu Roberto e gratos a Deus por esse negócio aí fechado. Eu tenho falado aqui de um casal de missionários, o Felipe e a Cristina, que, se eu não me engano, é Suíça, que eles estão com a Covid-19, e ela continua em casa, ainda com a doença, e ele ainda continua internado na UTI, precisando do milagre do nosso Deus. Continuemos orando pelo nosso missionário e a sua esposa, o missionário Celso, sua esposa Ellen, o filho Tomás, para que Deus os preserve lá nos Estados Unidos e continue trabalhando na medida do possível, servindo a Deus. Continuemos clamando a Deus pelo Oswaldo, como disse, mudou ali agora para Amadeu Amaral, mais perto ainda da igreja, agora, né, não tem distância, né? Talvez ele agora é a segunda pessoa mais próxima da igreja. O primeiro é o presbítero Salu e agora o Oswaldo mais próximo. Que Deus abençoe a vida dele e dê graça na situação familiar que tem
acontecido com ele e também a esposa, e a questão do trabalho, não é? Fechou as portas lá do trabalho, não o trabalho fechou as portas, mas fechou a porta de trabalho, foi mandado embora. Continuou pedindo oração. Conversei com a Dani, a tia e a prima que estavam com Covid-19, não melhorou e as coisas ainda continuam bastante graves para elas. Continuemos orando, eu não tenho aqui o nome delas. E uma boa notícia é, por fim aqui, o Joaquim, que é primo da nossa irmã Meire, eu lembro que eu falei para os irmãos que ele estava internado, que estava com suspeita de coronavírus, e graças a Deus confirmado, não é o coronavírus, ele mora em São Paulo. Ele fez uma cirurgia da cabeça, ou na cabeça, e porém já passou esse período, né, de recuperação. Ele continuou no hospital, está bem e agora na expectativa de receber alta. Então, motivo ao mesmo tempo de gratidão ao nosso Deus. Bem, eu creio que são esses os motivos, e você deve ter os seus também. Lembre de mandar para o pastor, pode ser hoje mesmo, amanhã, eu vou incluindo aqui nas listas, porque eu também não oro só aqui na sexta, mas no meu dia a dia eu também intercedo por estes motivos. E você pode anotar aí também, e também fazer um X naqueles que foram respondidos. Muito bem, queridos, creio que são estes os motivos, e é claro, oremos pelo nosso país, para que essa pandemia, Deus diga assim, basta. Deus bata o martelo e chega, acabou, vai embora esse vírus e as coisas voltem à normalidade, irmãos. Só Deus tem o poder de fazer isso. Que Deus também intervenha na política do nosso país, dando graça às nossas autoridades, e que continuemos orando. Independente, irmãos, oremos pelo governador, oremos pelo prefeito, pelos vereadores, deputados, oremos pelo Senado, oremos pelo presidente, oremos pelos seus ministros, oremos para que o Brasil caminhe bem. Oremos para que o Brasil caminhe bem. Oremos para que Deus abençoe esta pátria amada. Que Deus abençoe essa nação. Abençoe também, outro motivo aqui, e enquanto eu falo, acabo, ao mesmo tempo já é uma oração, que Deus abençoe aquelas pessoas que precisavam de receber os R$600 e receberam, e abençoe aquelas que precisam e ainda não receberam, não deu certo. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, faça com que esses recursos cheguem a quem tem que chegar. E aqueles que não devem receber, ou aqueles que tentaram fazer algum tipo de falcatrua, embora alguns vão dizer, a gente não sabe se é verdade ou não. Eu vi uma reportagem, alguém falando, olha, eu não estou empregado, não tenho carteira, não foi aprovado, mas sei de alguém que tem carteira assinada e recebeu, talvez falando por falar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus coloque esse valor nas mãos de quem realmente precisa, não é? De quem realmente precisa. E que Deus também possa multiplicar estes valores nas mãos, não só dos crentes, mas da população que receber estes recursos. Muito bem, oremos então, não é? Ó Deus, Deus que ouve orações, Deus que inclina os ouvidos e ouve, Deus que tem olhos e vê. Como disse o Senhor falando com o profeta Moisés, o Senhor viu, ouviu e desceu. Ele viu o sofrimento do povo, ouviu os clamores e desceu para libertá-los. Senhor, olha para nós, ouça as nossas orações e envia, Senhor, a tua ajuda, em nome de Jesus. Gratos nós somos pela melhora do Joaquim, o primo da Meire. Permita que o quanto antes ele volte para casa e volte completamente restabelecido e restaurado, e veja, ó Deus, em tudo isto a boa mão do Senhor. Abençoadas sejam a tia e a prima da Dani, Senhor, na capital, em São Paulo, ainda com esta enfermidade e se agravando. O Senhor tem o poder de frear, ó Deus, essa enfermidade e frear, ó Pai, o avanço dessa enfermidade no organismo destas duas
desta mãe e desta filha. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Continue sustentando o Oswaldo ali, uma nova casa, que ele seja abençoado juntamente com seu filho, meu Deus, e haja tempos melhores para ele, como trabalhador, como crente em Jesus. Ó Deus, ele e seu relacionamento familiar, abençoa, envia o teu milagre, envia a tua bênção, envia o teu cuidado em nome de Jesus e faz com que ele sinta-se, ó Deus, visitado e amparado e amado pelo Senhor. Continuamos clamando pelo Felipe, o missionário e sua esposa, que foram, ó Deus, acometidos do coronavírus e precisam da intervenção dos céus. Sim, intervenha na vida deles, que o corpo, que o organismo reaja, Senhor, e eles sejam restabelecidos e voltem para casa, ao convívio, marido e mulher, e ao convívio da igreja, e com as pessoas com quem eles pastoreiam, e as pessoas com quem eles têm discipulado e ensinado a tua palavra. Abençoa estes teus servos e outros obreiros do Senhor enfermos, não só por esta ou por outra enfermidade, sustenta-os, suas famílias, seus filhos, agracia-os, ajuda-os, assim como o missionário Céu, sua esposa Ellen, seu filho Tomás, seja com eles, ó Deus, agraciando-os dia após dia, sustentando e provendo todas as necessidades. Glorioso Senhor, muito obrigado pela pequena melhora do pai do Roberto, que o Senhor esteja confirmando esta melhora. Faça, ó Pai, com que esse homem reaja, com que os neurônios voltem a trabalhar, com que os músculos se movam, Senhor, os órgãos funcionem normalmente e este homem volte para casa e, ó Deus, e volte de olhos abertos e ouvidos atentos, Senhor, e possa assim, ó Deus, olhar para os céus e dar glórias ao teu nome. Em nome de Jesus. Abençoado continue sendo o Roberto em todo o trabalho que ele tem tido, ó Deus, de cuidar do pai e dos negócios também do pai. Obrigado por este arrendamento acertado daquela propriedade, que aquele que arrendou seja abençoado e que esse arrendamento seja uma bênção, o recurso seja abençoado para o auxílio, para a manutenção dos cuidados que o seu Roberto há de necessitar quando sair do hospital. Te agradecemos por isso. Muito obrigado pela vida da Suelen, que o Senhor transformou de modo maravilhoso e abençoador e que tem, ó Deus, caminhado, mesmo diante do luto, tem caminhado graças ao Senhor que é todo-poderoso. Abençoe ela, abençoe a Guilhermina, abençoe o seu irmão Leonardo, sim, e que eles juntos passem por esse luto, ó Deus, e passem, ó Deus, reconhecendo o agir e o mover do Senhor na vida deles. Soberano Senhor dos Exércitos, continue agraciando a Edneuza, ao Gabriel. Obrigado, porque conversando com eles podemos ver e ouvir do crescimento, da alegria deles no Senhor e da esperança e da confiança que eles têm depositado em Ti. Toda glória seja dada ao Senhor por estas vidas preciosas. Abençoada seja a nossa irmã Ana, meu Deus, sua saúde, deixa estabilizado o diabetes, ó Pai, a pressão, em nome do Senhor Jesus. Que ela não se sinta jamais sozinha naquela casa, mas certa de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se faz presente ali como companhia para ela. Através dela, abençoe a sua filha Cristina e o esposo da Cristina, meu Deus, que ambos venham a temer ao Senhor de todo o coração e de uma vez por todas servir ao único e verdadeiro Deus. Que esta oração da Ana seja atendida pelo Senhor, o Todo-Poderoso, Pai. Obrigado pela vida da nossa irmã Marcinha, essa cirurgia já acertada, que tudo corra bem, que tudo dê certo e que não haja, ó Deus, um cancelamento e um adiar para outra época ou mais para frente, deixando a tua filha ansiosa. Que isso não aconteça, que a data marcada, essa cirurgia ocorra e que ocorra de modo perfeito em nome de Jesus. Através da Marcinha, visita o filho Gabriel e a filha Gislaine. Obrigado pelo período de férias do Gabriel. Ele, juntamente com a mãe, aproveite este tempo e que ambos possam fazer companhia e abençoar um ao outro. Obrigado, que a Gislaine reconheça que o retorno ao trabalho é mão do Senhor em favor dela. Juntamente com ela, abençoe o esposo e seus filhos e socorre, ó Deus, todos estes a quem a Marcinha tem clamado, também o seu irmão Amarildo,
seja ele aonde estiver agora, agraciado pelo Senhor e que ele possa também ver, olhar para os céus e ver a tua grandeza, o teu poder e a tua glória e o teu agir e mover em favor dele. Ele reconheça isto, arrependa-se dos seus pecados e adore ao Senhor como Deus vivo e verdadeiro. Visita esta amiga da Marcinha, Maria Aguiar. Às vezes vemos ela nas transmissões dos estudos e dos cultos. Senhor, se por certo alguém que está buscando ao Senhor, tenha misericórdia. E acima de tudo, ó Deus, mais do que uma cura, mais do que a busca de uma libertação, ó Deus, física ou de alguma angústia no coração, ela encontre ao Senhor Jesus. E nele ela terá recursos ilimitados. Louvado seja o Senhor que visita e que socorre aqueles que a ti clamam. Todo-Poderoso Deus, muito obrigado pela vida da Michele, sua filha, seu esposo, seus filhos. Ela agora, dia 1º, retorna ao trabalho, que ela retorne, ó Deus, em perfeita paz. Que ela retorne debaixo da segurança do Senhor e retorne para cooperar no trabalho com os seus colegas de trabalho e também para abençoar os pacientes naquele hospital. Abençoado seja o pai, o seu Fleury, que o Senhor possa tocar agora nos olhos dele e não permitir que esta catarata avance, que não ultrapasse nenhum limite indesejado, em nome do Senhor Jesus. E prepara, conforme a tua vontade, ó Deus soberana, prepara essa cirurgia lá onde mora ou aqui em Presidente Prudente, que o Senhor prepare isto em favor do teu filho para que este seja mais um milagre do Senhor na vida dele. E obrigado pelo milagre, sim, que o Senhor fez em favor da irmã da Michele. Bendito seja o Senhor que num dia, ó Deus, num dia fechou uma porta e no outro dia abriu uma outra. Toda a glória seja dada a ti. Te agradecemos, porque mesmo em meio à pandemia, a desgraças, a desencantos, a tristezas, os milagres, as bênçãos do Senhor não cessam sobre aqueles que temem a Ti, sobre os justos, sobre os Teus filhos. Obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias, as misericórdias continuam se renovando. Se cada manhã temos um problema, nós temos as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. E por isso, ó Pai, te louvamos, por isso não somos consumidos. Bom é o Senhor, ou como o Senhor é bom para com os teus. Grandioso Senhor, suplicamos mais uma vez por essa questão destes vizinhos da nossa irmã Berenice, que mora quase em frente, que vivem nessa bagunça, nessa algazarra, dormem de dia. Meu Deus, tenha misericórdia, parece proposital, dormem durante o dia e bagunçam à noite. Meu Deus, que eles não tenham sono durante o dia e que eles sejam acometidos de um sono profundo às noites, para que não incomodem os vizinhos, que eles tenham um bom senso, que o Senhor repreenda se há algo maligno ali, se há algo demoníaco, isto caia por terra em nome do Senhor Jesus. Parece que eles têm prazer em fazer algazarra, parece que têm prazer em incomodar, que eles sejam repreendidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Que hoje, nesta terça-feira, eles sejam impedidos, esta é a nossa oração, impedidos de fazer bagunça e de atrapalhar o descanso daqueles, ó Pai, que precisam descansar à noite. Tenha misericórdia e, se de fato é da tua vontade, permita, Senhor, que a vizinhança consiga fazer algo diante das autoridades para que estes vizinhos parem, Senhor, de infringir a lei que eles têm infringido, que é a lei do silêncio. Agradecemos ao Senhor pela vida do tio da Marcela, o seu Sinésio. Obrigado porque os exames foram feitos, tudo está bem com ele e ele sente-se melhor, está se alimentando um pouco, mas graças ao Senhor se alimentando. Então, desta semana para a próxima semana, que sejam dias melhores em favor deste homem, em nome de Jesus. Continuamos rogando em favor da sobrinha da Heleninha Carla, abra uma outra porta de trabalho para ela, Senhor. Esta loja, esta fábrica de calçados que fechou e, consequentemente, mais 3 lojas, quantas pessoas desempregadas. E agora, preocupadas com outro emprego. Tenha misericórdia, Jesus. Tudo isso consequência desta pandemia que tem gerado crise. Meu Deus, compadece-te, Senhor. Em nome de Jesus. E que a Carla continue
confiando no Senhor e continue orando. Não se desespere, não se desanime, nem ela e nenhum desempregado, nem ela e nenhum, ó Deus, atormentado, Senhor, por conta da dúvida em relação ao trabalho, em relação aos recursos financeiros. Dê paz, que a paz do Senhor repouse e que eles que possam temer ao Senhor e continuar firmes, confiando em Ti e não se abalando, não se atemorizando de más notícias, porém os seus corações permaneçam firmes e confiantes no Senhor dos Exércitos. Glorioso Deus, também suplicamos em favor da Flávia, que está grávida, Senhor, mas esta sobrinha da Eleni também, e pedimos que esta gravidez continue sendo acompanhada pelo Senhor, este parto já agendado para agora o mês de maio. Senhor Jesus, o Senhor tem o poder de fazer um milagre naquele ventre e fazer com que este bebê, em tempo, possa ser bem formado em nome do Senhor. Que esta má formação, ó Deus, seja diluída, que esta má formação seja convertida numa boa formação. Sim, que este defeito que ocorreu na geração desta criança seja, ó Deus, consertado por Ti. Sim, o Senhor tem o poder de fazer isso. E esta criança nascendo, dê a graça de que ela venha com saúde perfeita. E dê a graça, ó Pai, para que haja uma sobrevida em favor desta criança tão esperada. Abençoe o pai, abençoe a mãe e os avós e a família, apreensiva, porém orando e confiando no Senhor. Obrigado pela vida da nossa irmã Sandrinha, graças te damos pela melhora da saúde, pela recuperação, graças te damos pela vida do Paulinho, que está bem e tem conseguido, ó Deus, ter uma estabilidade nas suas emoções lá em Flora Rica. Continue eles lá sendo guardados e amparados pelo Senhor. Ó Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus que cura, Deus que intervém. Visita o irmão da nossa irmã Denise, o Valmir, ó Deus, que está com esse inchaço e nas pernas e esta dor insuportável. Vai para o hospital, volta para casa, retornou agora, está internado. Meu Deus, coloque um profissional sábio para que possa medicar da melhor maneira possível. E sim, ó Deus, e se os médicos não conseguem, o Senhor sabe o que é, dê uma ordem nos céus, que essa ordem se cumpra em favor deste homem, a fim de que ele tenha a saúde restaurada, restabelecida. Agradecemos pela vida da nossa irmã Yanara, seu esposo, o Sandro, e a Rafaela e o Miguel. Nestes dias trancados ou em quarentena, como ela disse, ó Pai, há mais atividades por conta da responsabilidade com os filhos. Obrigado porque o Sandro continua trabalhando, o Senhor tem caminhado bem no trabalho e as responsabilidades da Yanara em casa aumentaram, dela saúde, dela vigor e, acima de tudo, paciência junto com os pequeninos. E a nossa oração também em favor dos pequeninos, que vai passando os dias, vão ficando mais angustiados, vão querendo fazer mais coisas, vão ficando entediados. Cuida das nossas crianças de tal forma, de tal maneira, Senhor, que tenham paciência e saibam, ó Deus, honrar os seus pais obedecendo-os, e de alguma maneira o Senhor tem o poder de fazer com que elas entendam esta necessidade de permanecer em casa, não podendo ir para a escola, não podendo sair para parques e brincar. Tenha misericórdia dos nossos pequeninos, ajuda-os a entender este tempo, a sua maneira, ó Deus, a maneira que eles podem entender, o Senhor sabe, e o Senhor tem o poder para socorrer os nossos pequeninos. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós, socorre o nosso Brasil, socorre as nossas autoridades. Dê um basta, Senhor, dê um basta aquela busca incessante por direitos privados. Dê um basta, Senhor, nas ironias, dê um basta na demagogia, dê um basta na hipocrisia, dê um basta na busca de interesses pessoais, dê um basta, Pai. Faz este país, faz a engrenagem deste país rodar, ó Deus,
não debaixo de uma corrupção, mas debaixo de uma clareza, de uma lisura. Dê graça para que tantos recursos financeiros e tanto recurso, ó Pai, na economia possa chegar àqueles que realmente necessitam. Tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Socorre o nosso Brasil. Dê sabedoria ao nosso governador, que determinou até o dia 10 a quarentena. Dê sabedoria a ele e os seus auxiliares, para que continuem, ó Deus, administrando isto, não do jeito deles, mas, meu Pai, de modo soberano, do jeito do Senhor. Mesmo que não temem a Ti, embora clamamos para que venham a temer, mas mesmo que não temem a Ti, socorre estes homens, tenha misericórdia deles. Socorre o presidente com seus problemas, seus ministros, todo o corpo, ó Pai, de auxiliares, deste homem graça, deste homem sabedoria, dê ao presidente temor e tremor ao Senhor. Ao presidente do Senado, da Câmara Federal, meu Pai, se temerem a Ti, hão de fazer justiça. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Tenha misericórdia dos comerciantes da nossa cidade. Tenha misericórdia dos funcionários da empresa de transporte coletivo em greve. Oh Deus, não permita que as cidades virem uma bagunça, que o país vire uma bagunça. Não permita mandos e desmandos a bel prazer. Senhor, dê um basta em tudo isto. Faz este país voltar à normalidade. A normalidade no sentido, ó Pai, da engrenagem rodando normalmente, mas que os políticos, as autoridades, patrões, empregados voltem com mentalidade diferente. Voltem de modo sobrenatural, mas quebrantados, mudados. Sim, Pai, o fato é que se o Evangelho não alcançá-los, isso não é possível. Porém, o Senhor é aquele que inclina o coração do rei para fazer a tua vontade. Quando o Senhor quer, ó Deus, tudo se cumpre através do justo e o Senhor usa até o ímpio para cumprir o teu querer, para fazer a vontade do Senhor. Ah, meu Deus, assim eu oro em favor da nossa gente, do nosso país, da nossa nação. Estes pedidos estão diante do Senhor e o Senhor tem todo o poder para atender cada um deles e receber o nosso louvor, a nossa gratidão por aqueles respondidos e certos de que o Senhor há de responder. Estes que aqui foram escritos e ditos, e aqueles que os irmãos hão de apresentar diante do Senhor. Assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus te abençoe, Deus te guarde e proteja hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Aliás, vou encerrar aqui dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe.